Boa tarde, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor do Senhor, para compartilhar uma palavra especial nesta tarde tão maravilhosa que nós estamos vendo com nossos próprios olhos nessa dimensão material que nós estamos vivendo. E eu quero trazer, com base nessa mensagem, trazer a reflexão, trazer a mensagem espiritual para nossas vidas e sensibilizar para o fato de que os tempos que nós estamos vivendo, de fato, é os tempos da última geração que nós estamos atravessando. A dispensação final e a graça que já está aberta há mais de 2000 anos, desde a morte da morte de Jesus Cristo até agora, que é essa porta da graça que está aberta, ela vai se fechar. E que ela se feche com nós dentro, ou seja, lá dentro do céu. Porque o arrebatamento da igreja irá se manifestar. E temos que ser muito sóbrios e muito vigilantes a esse respeito. Deste evento que pode se manifestar a qualquer momento. E para isso nós temos que mover as nossas vidas para o arrependimento. Que temos que mover o nosso coração para a mensagem final desses últimos dias que está acontecendo neste exato momento na terra. A mensagem do arrependimento. A mensagem que te tira do juízo. A mensagem que te tira do inferno. A mensagem que traz a reconciliação com o Pai. A mensagem que traz a justificação e a limpeza espiritual para nossas vidas. A mensagem do arrependimento é uma mensagem de amor. E amor em obediência ao Senhor. Ou seja, que está decidido de mudar e viver uma nova vida, viver um novo caráter, viver um estilo de vida com base, com um padrão celestial. Viver totalmente voltado para o Senhor, num estilo de vida voltado para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é um privilégio magnífico que estamos neste exato momento atravessando por uma fase tão difícil e caótica que às vezes nós temos que buscar um refúgio seguro para os nossos corações. E esse refúgio seguro chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa torre segura, ele é a rocha que temos que se firmar nos dias de tribulações, que é essas tribulações, essas angústias que nós estamos passando. E que está se encaminhando para o fim. E que a terra nunca mais foi a mesma. Nunca foi a mesma de 60, de 40, de 20 anos atrás. Aonde a gente vemos uma doença que fechou várias nações. Várias nações. Isso significa que as dores de parto de Mateus 24, as evidências que estão na terra, está acontecendo em todo vapor e com muita intensidade, apontando para o fim, chamando a nossa atenção para mudarmos as nossas vidas, para tirar o foco terreno e colocar o nosso foco centralizado no céu. Aleluia. Pai do Senhor, Lando Brito, Pai do Senhor Jesus, meu irmão, muito obrigado. Então, povo abençoado, é muito importante nós firmarmos a nossa fé nesses últimos dias que está acontecendo, que está ocorrendo. E cremos que o Senhor, ele pode nos sustentar, e crer no Senhor que ele pode nos ajudar a preparar o nosso coração. Mas primeiro nós temos que dar o passo ao Senhor, para que ele possa completar a obra de Cristo em nós, para que ele possa nos aperfeiçoar até aquele evento que é chamado o arrebatamento da igreja, que pode se manifestar dentro desses poucos dias, ou a qualquer hora, a qualquer momento, mas ninguém sabe. Mas o que nós sabemos é que as estações mudou na terra. As estações mudou. A prova disso é Mateus 24, no versículo 5, que guerras surgiria, fomes também surgiria. Então, é um tempo que nós temos que analisar nossas vidas, examinar nós mesmos, fazer um check-up espiritual nas nossas vidas e ver o que impede nós subir no arrebatamento. E ver o que impede de nós não subir no arrebatamento. E tirar esses tropeços, tirar essas coisas que bloqueiam o nosso coração.
e começar a nos arrepender, começar a buscar a santificação no Senhor, começar a praticar obras da justiça real. Aleluia! Então é um privilégio muito maravilhoso que Cristo Jesus pagou um alto preço para nos resgatar e que Ele trouxe a redenção para nós. Ou seja, somente um perfeito sem mancha, sem mácula, poderia pagar um resgate pela humanidade, para resgatar o homem caído. E foi justamente pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos. Ou seja, quem crê no Senhor não vai perecer. O fato de você crer no Senhor e crer com atitudes, isso vai dar a garantia da vida eterna. Mas não uma certeza, mas sim uma esperança. Porque a esperança do Senhor Jesus é algo maravilhoso que Ele trouxe para a humanidade, aonde a humanidade não tinha redenção. Era somente apenas viver e ir para o inferno. Porque as Escrituras dizem em João 3,16 que todos nós somos condenados. Todos nós. Mas o que tira da condenação é Jesus Cristo. O que tira da condenação do inferno é crer no Senhor e crer acompanhado com atitudes, não um crer morto. Então nós precisamos crer. Aleluia! Nós precisamos crer. E essa é a esperança. Essa é a esperança que ela só vai crescer dentro de ti quando você se afastar dos erros. Porque os erros faz com que a nossa salvação fique bloqueada. Às vezes a maioria dos cristãos tem medo da morte. E isso não pode acontecer. Digamos que vários cristãos têm medo da morte. Sendo que um cristão ele não pode ter medo da morte. Porque quem está em Cristo não sofrerá morte nenhuma, não sofrerá condenação nenhuma. Mas o que ele faz, ele ter medo da morte, é quando ele está envolvido no pecado. Porque ele sabe que se morrer em pecado é inferno garantido. Então por isso nós temos que entronizar Cristo na nossa vida e fazer com que a nossa vida seja refletida em nosso coração e fazer as obras de Cristo Jesus aqui na terra para a gente não ver a morte. Para a gente ter a segurança nesse caminho chamado santidade. Para que a gente tenha a segurança nesse caminho chamado a justiça. Então é um privilégio muito maravilhoso. Um privilégio magnífico que Cristo Jesus nos escolheu. Cristo Jesus nos convocou para praticar as obras da justiça. E lembre-se, quem vive fazendo as obras vivas não sofrerá a morte. Não sofrerá. Lembre-se que Enoque, lá no início de Gênesis, ele foi obediente há mais de 300 anos. E lembre-se que a morte não pode matar uma pessoa obediente. Aquele que segue em obediência até o final, ele não pode ver a morte não pode tocar nele. Não pode tocar nele. É por isso que a morte cometeu um pecado grave, porque ela matou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não cometeu pecado algum, e ele foi obediente até o final. E é por isso que a morte foi destruída. Por isso que a morte foi destruída, ou seja, a morte foi aniquilada, porque ela matou um santo, cometeu um grave assassino. E a morte ela só poderia matar aqueles que desobedecem o Senhor, aqueles que ficam sujeitos do pecado, e não uma pessoa que é obediente. E é por isso que a morte cometeu o maior pecado e ela vai ser jogada no lago de fogo, se nós olharmos lá no final das escrituras de Apocalipse. E todos aqueles que seguem os desejos da carne também são jogados no lago de fogo. Mas aqueles que vivem a vontade do Espírito, aqueles que vivem a vontade de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, eles viverão para sempre. Viverão para sempre. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que têm Jesus Cristo. Aqueles que têm uma vida arrependida, aqueles que se afastam do erro, aqueles que não têm medo da morte. Um cristão que não tem medo da morte é porque se apartou dos erros, se apartou do pecado. E pode vir zombaria, pode vir xingamento, pode vir tapa na cara, pode vir alguém te matar, mas você sabe para onde você está indo. Você já tem a segurança que em qualquer momento, é assim como o coração de Paulo, o morrer é lucro. Ele já estava disposto a sair desse corpo terreno e ir para o Pai, ir lá para o centro do trono.
Ou seja, quem não tem medo da morte, esse está com a esperança lá em cima. E aquele que diz que está salvo, esse está caído. Ninguém bate na mão, no peito e dizer que está salvo. Ninguém. Quem justifica é Jesus Cristo. Quem justifica é o seu sangue. Nós não temos a garantia do céu. É só uma esperança. E a esperança é Jesus Cristo. E a esperança só cresce dentro de ti quando você se afasta dos erros. Porque lembre-se, o cristão tem que viver uma vida arrependida. O cristão não pode viver numa vida de pecado. Se Cristo Jesus, se o único sacrifício que te resgatou da imoralidade, da pornografia, da vida morta que você tinha, e o sangue de Jesus te resgatou daquela oportunidade onde você estava acorrentado, daquelas prisões dos desejos, e você de novo volta para o mundo, volta a praticar de novo as mesmas práticas do mundo, então já não resta mais sacrifício. Você pisou no sangue. A Bíblia diz que é impossível você ser reconduzido de volta, porque você pisou no sangue de Jesus. Então é um privilégio muito maravilhoso que nós estamos neste exato momento, de podermos mudar as nossas vidas, de poder estar com um foco centralizado em Cristo Jesus, e de poder trazer sacrifícios diários em nossa caminhada cristã. E a mensagem que eu quero trazer é esta mensagem, de como nós podemos oferecer sacrifícios diários ao Senhor, sacrifícios corretos, justos e perfeitos ao Senhor, e nada de sacrifícios tolos, que isso não é agradável ao Senhor, isso não agrada ao Pai. Sacrifícios movidos pela carne é impossível agradar a Deus. Somente com um sacrifício justo, agradável ao Senhor, que o Senhor aceita. Lembre-se bem, a carne ela conhece a morte, e a carne ela pende para o pecado, e a carne conhece os desejos que vai te arrastar para a morte. Então ela vai trabalhar nisso para te derrubar. E então Cristo Jesus enviou o Espírito Santo, e ele enviou uma exortação chamada a Bíblia. Para quê? Para nós encorajarmos a crucificar a nossa natureza terrena. E fortalecer a nossa natureza espiritual. Por isso que a missão do Espírito Santo é fundamental para nossas vidas no dia de hoje, porque nós estamos num mundo que está bombardeando o nosso coração com todo tipo de espécie de malignidade. Os cristãos de hoje em dia é afetado porque os olhos, a boca, os ouvidos são porta de entrada para o pecado. Então nós somos atingidos pelas placas de outdoor, pelas nudez, nos celulares, nas mídias. Tudo isso nos contamina. Tudo isso traz sujeira para dentro de nós. Porque nós somos vulneráveis. Ou seja, qualquer coisa entra nos nossos olhos e aquilo ali cria uma semente no nosso coração de malignidades. Para isso, o sangue de Jesus foi poderoso. Por quê? Porque aquele sangue pode nos purificar. Ou seja, nós não pode largar o arrependimento. Nós não pode abandonar o arrependimento. E é um arrependimento que você tem que chorar diante do Senhor e para Ele te limpar. Porque quem te limpa é o Senhor Jesus através do seu sangue. Não é você. Não pode pedir um perdão a Deus sem arrependimento. Você tem que chorar diante do Senhor e arrepender e tirar o que você comeu, o que você alimentou no dia a dia, para te trazer essa purificação completa, espiritual nos nossos corações. Porque lembre-se bem, em Mateus 5,48, seja perfeitos como o Pai é perfeito. E como é que nós vamos ser perfeitos? Começando a nos arrepender, começando a buscar o sangue de Jesus intensamente para poder nos limpar. Porque quem limpa o nosso coração é o Senhor Jesus. Quem preenche o nosso coração com o sangue é o Senhor Jesus, que Ele abre as comportas do céu. Mas isso, o seu arrependimento tem que tocar o coração do Senhor. Você tem que se arrepender e decidir em sua vida abandonar aquele erro, abandonar aquela prática. Lembre-se que todos nós somos pecadores.
todos nós. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas todos nós somos pecadores. Isso significa uma coisa, que existe dois tipos de pecadores em cima dessa terra. O que vive na prática do pecado e aqueles que vivem na prática do arrependimento. Os que vivem na prática do arrependimento, esses estão abandonando um pecado dia por dia. Estão se santificando, estão se separando dos erros pequenos, estão se separando dos erros grandes. Estão colocando a sua vida nos trilhos que o Senhor exige, nos trilhos da justiça, nos trilhos da santidade. Mas os pecadores que estão na prática, é esses que vão levar à condenação, porque não querem abandonar o seu pecado, não querem abandonar o seu pecado de estimação, não quer abandonar a pornografia, a masturbação, não quer abandonar essas práticas do mundo. E isso é muito grave, principalmente quem é cristão. Principalmente quem é cristão e vive nos desejos do mundo. E vive nos desejos do mundo e não quer se arrepender. Acha que o arrependimento é ultrapassado, acha que o arrependimento ficou lá no passado, lá no cristianismo no passado. Sendo que a palavra de Deus nunca muda. É a mesma de hoje, a mesma de sempre e eternamente. Por isso que Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e falhos e todos nós estamos sujeitos a toda a sujeira desse mundo. E é por isso que o sangue dele está à nossa disposição. Para quê? Para nos banhar e nos purificar através do seu sangue. Porque se você diz que não tem pecado e se você diz que não e que você diz que não precisa se arrepender, então qual foi a missão de Jesus Cristo veio? Então por que Jesus Cristo veio? Tinha necessidade dele vir? Não tinha. Mas ele veio justamente para isso. Porque somos homens que através daquele ato de desobediência que nós estávamos lá em Adão, aquele ato de desobediência lá, Jesus Cristo veio para poder restaurar, para poder nos recriar. Por isso que quem recebe Cristo Jesus, quem vive a vida de Cristo Jesus, já não é uma velha criatura, mas sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Já é uma nova pessoa. Já vive um estilo de vida totalmente diferente daquele que vivia no mundo. Totalmente diferente. E esses cada vez mais a esperança cresce no peito. Isso significa que você não vai ter a certeza da salvação. Quem diz que já está garantido no céu, esse está caído. Ninguém está garantido no céu. Mas sim você tem a esperança de ir no céu, de Jesus Cristo te justificar naquele dia e te arrebatar. Assim como ele arrebatou João em Apocalipse, quando ele falou, suba para cá. E assim como Deus arrebatou Enoque, que viveu 300 anos em obediência ao Senhor. Ou seja, é uma esperança. E Jesus Cristo veio para trazer essa esperança para a humanidade. E que a humanidade só vai encontrar esperança em Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança maior, que Jesus Cristo está com a porta da graça aberta há mais de 2000 anos. Ou seja, ele já está com pressa de levar o seu povo. Ele já está com pressa de levar a sua igreja. E por isso ele comprou esse dia único chamado arrebatamento da igreja, para que possa se preparar as vidas dos cristãos para entrar nesse evento. E lembre-se, o arrebatamento da igreja vai arrebatar um povo que está se arrependendo diariamente, que não esqueceu do sangue, de um povo que não esqueceu da cruz, que não esqueceu do arrependimento. Então, nós temos que aderir essa palavra nos nossos corações e não abandonar. Pelo amor de Deus, não abandone o arrependimento. No dia que você abandonar o arrependimento é o dia que você perdeu o Senhor para sempre. Porque lembre-se, o sacerdócio antigo, naquela época, no Antigo Testamento, lembre-se, no Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham que se apresentar com o sangue. Com o sangue. Para se apresentar diante do Senhor. E toda vez que ele matava um cordeiro, tinha que ser um cordeiro perfeito, tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha. E a partir do momento em que eles ofereciam aquele cordeiro, eles tinham que se banhar com aquele sangue daquele animal, para poder se apresentar diante dos santos, para poder se aproximar do Senhor. Você lembre-se, pecado nenhum pode se aproximar do Senhor. É suicídio
Ninguém pode se aproximar diante do Senhor em pecado. É morte na hora. Não tem como, o Senhor é santo. E para se apresentar diante do Senhor, você tem que estar lavado com sangue. Você tem que estar purificado seu coração. Você tem que se arrepender e ir na presença do Senhor banhado com sangue. E aquele sacerdócio antigo, no Antigo Testamento, os sacerdotes daquela época, para se apresentar diante do Senhor, tinha que matar um cordeiro, tinha que matar um animal, para poder se apresentar diante do Santo dos Santos. Porque se eles apresentassem diante do Santo em pecado, eles morriam fisicamente. Fisicamente eles morriam. Era por isso que muitos sacerdotes daquela época tinham medo de se apresentar do Senhor. Porque a presença do Senhor é muito temor. É muito temeroso você se aproximar do Senhor. É muito temeroso. Aquilo ali pode te matar se você tiver com algum erro. E era necessário você estar banhado com sangue. É por isso que muitos daqueles sacerdotes amarravam umas cordas no sacerdote para poder ficar lá do lado de fora, e aquele sacerdote, aquele líder, né, aquele líder maior que está na autoridade dos demais, se ele andasse lá de trás do véu, onde o véu era fechado, se o líder entrasse naquela cortina, e se ele tivesse em pecado e morto lá, os que estavam lá fora puxava ele, só pelo fato do medo deles não se apresentar de qualquer forma. É por isso que os pais de família, tinham pavor, tinham medo de entregar os seus filhos, consagrar os seus filhos para o Senhor. Porque sabe que servir o Senhor não era uma coisa fácil, era uma coisa muito séria. Era muita seriedade de você servir o Senhor. É muita seriedade. Muita mesmo. Você não pode, naquela época não podia se apresentar ao Senhor de qualquer maneira, de forma nenhuma. Era morte. E não era nem o povo específico, era somente os sacerdotes que respondiam pelo povo, que tinha que se banhar pelo sangue para poder se apresentar diante do Senhor e oferecer as ofertas e se arrepender pelo povo. Então eram os sacerdotes que eram responsáveis pelo povo. Então aquele sacerdócio de uns tempos no decorrer dos processos, a apostasia, o engano, o desvio da fé, foi fazendo com que aquele sacerdote desviasse das leis do Senhor, desviasse das obediências do Senhor. Até o momento em que a apostasia entrou naquele sacerdócio. Então, se eles ofereciam animais perfeitos, animais limpos, animais perfeitos para se apresentar diante do Senhor, a loucura que entrou, a malignidade que entrou no coração daqueles sacerdotes, nós observamos em Malaquias 1:8, nós vamos ver a queda tão profunda daquela igreja, a queda tão profunda daquele sacerdócio. Por que uma queda profunda? Porque eles começaram a oferecer animais aleijados. Eles não tiveram mais o temor do Senhor. Eles pegaram familiaridade com o Senhor. Eles não tiveram mais aquele temor que eles tinham lá no princípio, que não podia se apresentar com o Senhor de qualquer forma, senão eles morriam. E a morte no Antigo Testamento era físico. Você morria na hora, instantaneamente. É por isso que o sacerdote Uzá, quando ele foi pegar na arca, na presença de Deus, de qualquer jeito, no meio do povo de Israel, ele morreu. O raio atingiu ele. E Davi, que estava acompanhando naquela carruagem, temeram a Deus. E então ali foi um ato de graça para quê? Para que eles pudessem, toda a casa de Israel, temesse a Deus. Porque ele podia matar, ele podia fulminar. Então aquele sacerdócio, no decorrer dos anos, e aquele último sacerdote de Malaquias, quando chega em Mateus, quando chega na chegada de Jesus Cristo, aquele sacerdote já estava caído, já oferecendo aleijados, coxos, animais cegos. Será que isso era uma blasfêmia diante do Senhor, oferecer aqueles animais daquele jeito? Ali era uma ofensa diante do Senhor. Por isso o Senhor não agradava das ofertas dele.
Se nós abrir as escrituras em Malaquias 1:8, olha o nível de queda daquele sacerdócio. Em Malaquias 1:8 diz assim: porque que é o Pai que te ressuscita todas as manhãs quando você acorda. Porque quando você está dormindo, você está no estado de morto. E é por isso que às vezes você tem pesadelo. É por isso que às vezes você não consegue sair daquele pesadelo. Mas é somente o Pai que te tira daquele pesadelo. Se o ser humano entendesse que é Ele que ressuscita todas as manhãs, é Ele que põe o prato na sua mesa, é Ele que provê na sua mesa, é Ele que te dá saúde, é Ele que não deixa você, como é que se diz a palavra, falhou na mente. Não te deixa passar por necessidade física e nem espiritual. Se o ser humano entendesse isso, todos estavam correndo para os braços do Senhor. Mas é a vontade própria do ser humano, achar que ele é dono de si mesmo. Sendo que nós não somos criados, nós não somos espíritos livres. Nós não somos livres, nós fomos criados na função de... Nós fomos criados na função, povo abençoado, de adorar. Nós fomos criados na função de servir. Nós fomos criados para servir. Essa é a finalidade que o Pai nos criou. Foi para adorar o Senhor. Foi para servir o Senhor. Nós fomos criados para ser escravo. Nós não fomos criados para ser independente. É por isso que só tem dois senhores na terra, o diabo e Deus. Se você não está servindo a Deus, você está servindo o diabo. E se você está servindo a Deus, então você não está servindo as malignidades. Então, nós fomos criados para ser escravos. E a partir do momento que você partir dessa terra, partir dessa dimensão aqui material, então você vai entrar numa dimensão, que vai entrar em duas dimensões que você vai viver, que foi decidida aqui em vida. Se você viveu obras sem Deus e não recebeu Jesus e continuou nessa vida levado pelos desejos desse mundo, vivendo neste mundo, então o destino será o inferno. Mas se você viver uma vida arrependida e convertida, então você entrará no céu. Só tem dois destinos, o céu e o inferno. Não existe purgatório, não existe outra dimensão, não existe espiritualismo, só existe duas eternidades fora daqui, o céu e o inferno. E a decisão é decidida aqui em vida. Essa vida aqui é o vale da decisão. Essa vida aqui é decidida por meio das suas obras. E é por meio das suas obras é que Deus vai julgar. É por meio das obras. Ele não falou que ia julgar por meio da fé. Ele falou que vai julgar nós pelas obras. Pelas nossas obras. Então vamos temer muito ao Senhor. Vamos voltar ao temor do Senhor. Vamos voltar ao temor do Senhor. Então vamos voltar à nossa ministração a respeito do sacerdócio que já tinha sido apostatado. Que naquela época se apostatou. É onde eles estavam oferecendo animais cegos, animais aleijados. E isso era uma ofensa diante do Senhor. Isso era ofensa demais, era muito grande. E o Pai já não estava mais se agradando daquele sacerdócio, daquele povo, dos seus obreiros, daquela igreja. Porque ele já estava oferecendo animais, sacrifícios aleijados. E para você para você se apresentar diante do Senhor, tem que oferecer sacrifícios perfeitos, ou seja, tem que ser cordeiro limpos, cordeiro sem mancha. E então quando nós olhamos aqui essa queda aqui, em Malaquias 1:8, diz assim: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, porventura ele terá agrado em ti?
ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ninguém gosta, povo abençoado. Ninguém gosta quando, digamos que você é um pai de família e manda o seu filho fazer uma coisa para ti. E você manda ele vai lá e faz de qualquer jeito. E ele faz lá pela metade do que você ordenou. Aquilo ali você vai ficar decepcionado. Vai ficar decepcionado. Quando vê o seu filho fazendo uma obediência pela metade. Em que você falou assim, filho, lava Billy as louças. E em vez dele lavar tudo, ele só lava pela metade. E às vezes só lava uma colher. Isso traz tristeza para o coração do pai, de ver a rebeldia do filho, de ver a rebeldia desse sacerdócio que estava aqui, a rebeldia daquele sacerdócio. E então Jesus Cristo teve que vir. Jesus Cristo teve que vir para consertar a casa, para poder para trazer a restauração. E quando Jesus veio à terra, ele veio numa dispensação que é o retrato da nossa. Ele veio numa dispensação que era sem fé, seca, apostatada, numa dispensação, numa época que o Senhor estava, numa época que o povo de Israel estava sendo escravizado pelo povo romano, ou seja, estava sob o jugo do povo romano. E quando o povo de Israel esperava pelo Messias, esperava para o Messias para poder tirar do jugo romano, para poder coroar como rei. Eles estavam esperando o rei, eles queriam coroar como rei, um rei que ia libertar daquele jugo romano. E lembre-se, a missão de Jesus Cristo não era para o gentio, era somente para a redenção do povo de Israel. O povo de Israel que é chamado povo de Deus. Nós nem era citado como o povo de Deus. Nós na Bíblia era citado como um povo que era gentil, ou seja, o gentio que movido pelos desejos da carne e que era inimigos de Deus, inimigos do povo de Israel. Por isso que Israel era a nação santa e era uma nação que já estava em apostasia, já não obedecia mais a Deus corretamente, já não oferecia sacrifícios corretamente ao Senhor. Então Jesus Cristo veio para trazer a redenção para casa, veio para trazer a restauração, veio para ensinar os homens a adoração de como é adorar o Senhor corretamente. Veio para limpar o dinheiro dentro daquelas igrejas. Por isso que em João vai dizer que ele pegou um chicote para poder acabar com aquela farra que estava na casa do Senhor. E lembre-se bem que ele veio para o povo de Israel. Mas a partir do momento que o povo de Israel, que achava que Jesus Cristo ia reinar entre eles, e achou que Jesus Cristo ia tirar eles daquela libertação, que ia tirar remover aquele jugo romano que ele estava sujeito, e eles não creram na mensagem do Senhor, principalmente quando o Senhor Jesus saiu da Galiléia, que as origens era da Galiléia, ou seja, ele veio da Galiléia, e a Galiléia é uma cidade de ladrões, e vê aquele servo humilde, eles acharam, não, isso aí não é o Senhor, isso aí não é o rei que nós estamos esperando. Então, por causa disso, alguns da casa de Israel, metade deles creram. A Bíblia diz que metade deles creram. Em Romanos 11 diz que metade deles creram. Mas os humildes, os que não entendiam de nada, os que não tinham a compreensão da letra, os que não tinham conhecimento da verdade, esses quem revelou foi o Pai. Esses que foram revelados foi o Pai. E então lembre-se bem, nós então, que era inimigo de Deus naquela época, aleluia, obrigado Cleusa Ferro, louvado seja o Senhor, é os últimos dias e temos que anunciar a mensagem final. E lembre-se, nós que era gentios, inimigos de Deus, então
Deus viu um povo que ia entrar na porta da salvação por causa da incredulidade deles. Ou seja, eles esperavam um rei. Mas lembre-se, o Senhor Jesus, ele viu a fé daquele soldado. Ele viu a fé daquele soldado. E viu também a fé daquela Ciro-fenícia, daquela cananeia. E então o Senhor achou um povo que tinha fé nele, que reconheceu de fato o Senhor Jesus naquela época. E então, de tanto o Senhor trazer a bondade da graça, de trazer o poder de Deus através do milagre, fazia milagres e milagres para que o povo de Israel entendesse e cresce, todo o povo de Israel cresce que ele era o rei, que ele era o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, com os olhos tampados, não reconhecia os milagres. E a incredulidade era tão grande, mas tão grande, que o Senhor Jesus teve que falar assim: já que vocês não crêem nos milagres, crê pelo menos nas obras que eu faço, que isso vai abrir uma porta de oportunidade para vocês. E mesmo se eles não creram, até que o Senhor Jesus determinou o julgamento para eles, jogando eles na tribulação. Ou seja, a partir de hoje, o tempo da dispensação se fechou para Israel. Ou seja, jogou Israel na tribulação. E então abriu uma porta de salvação para nós, os gentios. Agora nós, que não era o povo de Deus, agora fomos chamados para ser o seu povo. Agora a porta de salvação abriu para a humanidade. Para todos. Todos agora. Principalmente o povo de Israel. Mesmo que eles são fechados pela incredulidade, se eles crerem no Senhor, eles serão salvos. Todos aqueles que os 8 bilhões de pessoas que crê agora neste exato momento, crê no Senhor, será salvos, será arrebatados. Mas um crer acompanhado com atitudes, não é um crer morto. Se a pessoa diz eu creio, mas não tem uma obra que testifica esse crer, então é considerado um crer morto. É a mesma coisa de não crer. É um crer que você tem atitudes de mudanças de vida, ou seja, mudança em que você vai se arrepender e vai se converter e que vai abandonar a prática do pecado. A prática. Que tem pecados que são voluntários, tem pecados que são conscientes, que é esses que tem que abandonar. É esses que tem que abandonar, os pecados conscientes. Aquele que você sabe que mentira é mentira. Aquele que você sabe que roubar é roubar. Esses você tem que fugir disso. Fugir. Mas os inconscientes, aqueles que numa situação de ira a gente se estressa. E a ira é pecado. Então esses temos que se arrepender. Porque nós estamos vestidos nessa carne pecaminosa. Estamos sujeitos ao pecado. E vamos pecar inconsciente. Mas os conscientes, fuja. Ainda mais nessa última reta final. Na reta final em que esse mundo está se desmoronando pouco a pouco. Chamando a nossa atenção para nos arrepender. Chamando a nossa atenção para buscar o sangue de Jesus. Agarre o sangue de Jesus. Se seu pastor não prega o sangue de Jesus, sai dessa igreja. Busca uma igreja que prega a cruz e o sangue. Porque a cruz e o sangue é a salvação de todo pecador. E só vai entrar pecador arrependido no céu. Somente pecador arrependido. Mas pecador na prática não vão entrar. Vão permanecer nessa terra e no lago de fogo. Então, varão e varoa, vamos abraçar essa misericórdia dos últimos dias. E o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vivendo a mesma época, a mesma dispensação do Senhor Jesus. Idêntica. E todos os cristãos têm um entendimento que nós estamos já nas retas finais. Nas retas finais das eras. Ou seja, a dispensação da graça está se fechando logo em breve. A porta do arrebatamento pode se fechar. Isso significa que até mesmo os que não são crentes, os que não frequentam a igreja, já têm um entendimento que nós estamos vivendo no fim dos dias. Ou seja,
os tempos das eras proféticas está se encaminhando para o fim. E a nossa dispensação é o retrato do Senhor Jesus, por quê? Porque o nível da prosperidade em que os cristãos abraçaram, o nível da prosperidade que os cristãos abraçaram, cegaram eles totalmente. E abandonaram os princípios da salvação. Abandonaram o sangue, abandonaram a cruz e fazer a casa do Senhor de comércio. Fizeram a casa do Senhor de comércio, fizeram a casa do Senhor como festa de namorado, balada gospel, todas essas festas mundanas, trouxe o mundo para dentro da igreja. Assim como foi na dispensação do Senhor Jesus Cristo, quando ele ficou indignado e irado com aquele sacerdócio que já estava fazendo até feira no templo do Senhor, sendo que a casa do Senhor é a casa de oração. Então é a mesma apostasia que nós estamos vivendo, que estava lá no tempo do Senhor Jesus. Só que na nossa dispensação é muito pior, porque nós somos a última geração. A última geração que acumulou níveis de pecado. Ou seja, nós somos a última geração que estamos carregando os pecados das gerações anteriores. Porque lembre-se, as malignidades lá de Adão até agora, até aqui na nossa geração, todos os pecados estão nas nossas costas. É por isso que o julgamento de Deus será muito severo. Porque o pecado ele passa para outra geração. Ele passa para outra geração. E somente o arrependimento pode quebrar essas cordas malignas. E a gente herda os pecados dos nossos pais. Lembre-se bem, nós herdamos o pecado dos nossos pais, das nossas gerações. Nós herdamos. É por isso que no campo espiritual é difícil uma pessoa sair do alcoolismo, sair da prática do pecado. É difícil uma pessoa sair do alcoolismo, é difícil. No campo espiritual não tem ninguém que tira ele, somente Jesus. E se ele reconhecer que Jesus pode tirar, Jesus vai tirar. Jesus vai tirar pelo poder do sangue. Então ele é libertado. Mas ele, por ele próprio, sair daquela situação, ele não sai. Não sai. A carne não tem poder no mundo espiritual. A carne é sujeita ao pecado. Ela não tem como ela sair por ela mesma. Não tem como alguém dizer, bater no peito e dizer que vai sair de um pecado, de uma prostituição, de uma masturbação, de um alcoolismo. Não tem. Não tem. Ele é preso. Ele é preso. Somente o sangue de Jesus pode tirar ele de lá. Isso são cordas. Isso são cordas malignas. Isso se nós observarmos em Provérbios 6. Provérbios 6. Provérbios 5:23 diz assim: ele morrerá, porque desavidamente andou pelo excesso da sua loucura, se perde. Não, aqui no 22. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as iniquidades o prenderão, e com as cordas dos pecados será detido. Então, quando uma pessoa está na prática do pecado, ela está ancorada a cordas espirituais, que está prendendo lá no inferno. Mas no dia em que ele tomar a decisão, lembre-se bem, no dia em que ele tomar a decisão e de mudar, no dia que ele tomar a decisão de reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus que é o dono da sua vida, então essas cordas são quebradas e ele é transferido para o reino de luz. Na mesma da hora ele vira uma criança no reino dos céus. E se o arrebatamento acontecer, ele já está salvo na mesma da hora. Por isso que o sangue de Jesus é poderoso. Porque o sangue de Jesus ele quebra. E ele... Por isso que Efésios diz que... Por isso que em Efésios diz que ele nos resgatou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Assim como eu também estava nas cordas. E era difícil eu sair. Eu queria sair, mas eu não conseguia sair. Porque no mundo espiritual você não sai. Lembre-se bem, não sai. Não sai. Tem pecados que saem. Tem pecados que você tomar uma atitude sai. Mas tem pecados que esses são terríveis. Não sai. Não sai.
Somente o sangue de Jesus pode te tirar. Somente o sangue de Jesus pode te tirar no campo espiritual. O campo espiritual, povo abençoado, é realidade. Ele existe. E ele existe. E para nós estarmos seguros e firmes para que o inimigo não ataque você, não ataque nós, é você viver uma vida em santidade. Porque a Bíblia diz em Isaías 35, no versículo 8, que no caminho de santidade nada impuro vai entrar por este caminho. Nada perverso, nada de impureza, nada de imoralidade, nada de pecado pode te atingir. Nada de setas malignas pode te atingir se você estiver seguindo um caminho seguro de santidade. Porque a santidade expulsa as trevas. A santidade expulsa o mal. A santidade expulsa todas as trevas. E as pessoas te odeiam. E as pessoas já não gostam de ti. As pessoas já não gostam de ti. Porque você está trilhando um caminho de Jesus. E lembre-se que aquele mundo não gostava de Jesus. Porque Jesus não falava como eles. Não vivia como eles. Não falava como eles. Era um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Totalmente diferente do mundo. E o que nós estamos vendo é onde uma geração de cristãos que está familiarizado com o mundo. E isso é terrível, isso é grave. E o caminho do Senhor é totalmente separação. Totalmente separado do mundo. Se nós olharmos o estilo de vida de cristãos daquela época, dos anos 60, dos anos 80, dos anos 40, você vai ver as pregações, os louvores, você vai ver o estilo de vida totalmente focado no céu, totalmente. Até os louvores era o céu, era tudo exaltação ao Senhor, tudo em exaltação ao Senhor, nada do homem, nada, não tinha nada do homem, nada do homem. Era tudo centralizado, era tudo cristocêntricos. Tudo cristocêntricos. E do decorrer dos anos, a apostasia foi entrando devagar, foi entrando pouco a pouco. E nós estamos vendo a queda do dia de hoje, a queda que está nas igrejas hoje. Que é onde até os louvores estão corrompidos. É louvores que agrada o ego, que agrada o eu. Louvores de agrado eu, dando ordens para Deus. Vem na minha casa. Vem me abençoar, fazendo Deus de supermercado, pedindo as coisas do Senhor. E não tem uma adoração que é vertical ao Senhor. É tudo para o homem, as pregações são tudo voltado para o homem, que você vai ser vitorioso, que você vai ser um guerreiro. Sendo que a verdadeira pregação é você focar no céu e abandonar o erro, ponto final. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse repreende o teu pecado para você fugir do pecado. Que o pecado pode te lançar no inferno. E que a adoração você tem que exaltar o homem, você tem que diminuir e que ele cresça. Ele tem que crescer na sua vida. Nós não somos nada, povo abençoado. Nós não somos nada, nós somos pó, nós somos pecadores. Nós temos que se humilhar para poder ser exaltado naquele grande dia que o Senhor Jesus atingiu. Você viveu uma vida de cristão focada, totalmente vivendo os princípios dele. Nós não somos nada. Jesus Cristo pagou um alto preço para poder nos lavar e nos justificar. Amém? Então eu finalizo essa pregação e amanhã nós teremos outra ministração. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado pela Betânia Martins. Continua a obra até o fim. Muito obrigado quem ficou até esse tempo na live. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos voltar à cruz e o sangue. Vamos voltar para o básico da salvação, para o arrependimento, para a santidade, para a prática da justiça. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Obrigado.